Bom, novamente, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à leitura desse livro, Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã. Foi escrito pelo Michael Kruger, da editora Trinitas. Então, aqueles que quiserem adquirir o livro, pode depois procurar o William e adquirir o livro com ele. Este livro, ele é bem curto, ele tem um pouco menos de 70 páginas. Esse não é algo que dá para você ler aí demorando muito, em 3 dias aí bem tranquilamente. Tem os argumentos e a leitura bem tranquila também. Não tem muitos termos difíceis. E é um livro assim que, quando a gente leu, a gente achou pertinente trazê-lo na forma de estudo. Então, como até o Renan lembrou sábado passado, não é uma pregação, né? É um estudo, então aqueles que quiserem fazerem perguntas, quiserem comentar alguma coisa também, fiquem à vontade de fazer. O livro em questão, ele vai tratar todos os assuntos levantados da teologia liberal, ou também conhecido como cristianismo progressismo, de maneira apologética. Então, antes da gente caminhar aqui, né, para o capítulo 2 que a gente vai estudar hoje, eu quero explicar aqui um pouco melhor aí o que é, então, o liberalismo teológico ou também conhecido como cristianismo progressista. Nada mais é uma forma de eles pegarem todos os mais de 2.000 anos de história do cristianismo e pensarem assim, bom, nós precisamos rever se de fato o que foi ensinado até agora está correto, se é exatamente isso que as Escrituras ensinam. Falando dessa maneira, até parece algo piedoso, algo bom. Só que conforme a gente vai vendo os argumentos que eles apresentam, a gente vê que, na verdade, eles não querem provar absolutamente nada. Eles querem uma forma de rejeitar as Escrituras, de rejeitar a história da igreja, e então interpretar o fato de o que é ser cristão de acordo com a cultura atual. Conforme a gente for passando os textos, a gente vai ver exatamente isso que acontece. Então, o capítulo que a gente vai estudar hoje é o capítulo 2, e o argumento que o Gulley usa é justamente esse: afirmar o potencial das pessoas é mais importante do que lembrá-las da sua pecaminosidade. Bom, como eu falei no início, eu disse que o livro vai tratar os argumentos da teologia liberal de maneira apologética, né? Então, mas o que seria, então, apologética, né? Eu coloquei uma definição ali de maneira mais tranquila para a gente, mas é uma espécie de defesa da fé, né? Só que essa defesa da fé, ela não tem a intenção de ganhar o debate, de vencer com o melhor argumento, não é para causar briga, né? Mas a intenção da apologética é você expor a verdade e a verdade bíblica da maneira como ela é. Então, não é o que a gente vê nos Facebooks, onde cada um fala uma coisa e no final sempre alguém dá a última palavra para dizer eu venci o debate. Isso não é apologética, né? Isso é apenas intriga, isso é uma forma de orgulho, de ser visto pelas pessoas. Apologética é zelar pela palavra de Deus, expondo a verdade bíblica. Eu coloquei esse texto aí de 1 Pedro, de 3, de 3 a 16, e ele fala assim: ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedrontei, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. E qual é a importância, então, da apologética, né? Por que, então, eu devo me preparar para expor as verdades bíblicas, né? Eu não quero aqui ser exaustivo, mas eu separei ali 3 que eu considero principal. Primeiro, para a santificação pessoal. Quando você estuda a palavra de Deus, você medita nela, isso serve de santificação pessoal. Você é abençoado através desse estudo, você é abençoado através desse aprofundamento. Segundo, utilidade na evangelização. Então, como é que você vai falar das verdades de Deus se você não tem sequer uma base disso, né? Se você não se aprofundou, se você não meditou. Então, para a evangelização, esse estudo, esse aprofundamento da palavra de Deus é extremamente importante. Terceiro, aliás, é a prevenção contra apostasias e heresias.
Então, nesse ponto, o que garante, por exemplo, a vocês aqui e a nós, como membros da igreja, impedir que heresias sejam ensinadas dentro da igreja? É justamente se aprofundar na palavra de Deus, para que quando eu ou qualquer outra pessoa esteja aqui falando e ensinando, possa ser verificado de acordo com as Escrituras se aquilo de fato é verdade, se aquilo de fato está de acordo com a doutrina de Cristo. Então, esse estudo, esse aprofundamento, ele não é algo que deve ser feito apenas a pastores ou pessoas que têm a pretensão de ensinar ou dar algum estudo, mas todos os cristãos, eles têm por obrigação se aprofundar na verdade de Deus, para que toda vez que uma mentira for levantada, ele possa argumentar de maneira bíblica. Agora, nesse próximo slide, eu coloquei esse tipo de afirmação, que conhecer a verdade é mais importante do que conhecer todas as formas de mentiras. E o que eu quero dizer com essa afirmação? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Geralmente, um músico, ele tem o ouvido um pouco mais sensível, né, dos demais, que não é o meu caso, por exemplo, né? Mas, geralmente, o músico ele tem esse ouvido sensível. E quando ele vê um instrumento desafinado, ele percebe na hora aquele instrumento desafinado. Só que ele não percebe a desafinação daquele instrumento por estudar todas as desafinações que existem no mundo, mas por se especializar na verdadeira afinação. E assim nós, como cristãos, nós não temos que estudar todas as mentiras que existem no mundo, mas nós temos que nos especializar na verdade, para quando uma mentira for dita, você percebe, opa, tem um problema ali. Não, aquilo não é verdade, aquilo não está de acordo com as Escrituras. Então, por isso que conhecer a verdade é mais importante do que conhecer todas as formas de mentiras. Conforme até eu coloquei o texto ali de João 8, 31, 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na sequência, eu coloquei aqui Jesus como o maior apologista de todos. O texto em questão é o texto quando Jesus está sendo tentado no deserto, né? Eu vou ler para a gente aqui, para a gente poder contextualizar, e depois eu vou expor o porquê que Jesus é o nosso exemplo, né, de como realizar uma boa apologética. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então, a gente vê nas respostas de Jesus que toda vez que o diabo ele começa com um argumento, Jesus sempre responde, está escrito. O diabo vem com outro argumento e fala, está escrito. E quando ele fala está escrito, ele responde com a escritura. Na primeira vez, ele responde lá com Deuteronômio 8:3, depois, na segunda vez, com Deuteronômio 10:20, e na última, parece que o diabo meio que pega aquela resposta de Cristo, do tipo, está escrito, e ele mesmo cita a escritura dizendo, olha, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. E ele cita a escritura para Cristo. E aí que mora o perigo. E aí que é o perigo da teologia liberal. Porque ela claramente não vai dizer uma mentira, mas ela vai misturar meias verdades nela. Então ali havia uma meia-verdade. Mas Jesus, especialista na verdade, respondeu, dito estás, não tentará o Senhor teu Deus. Bom, aqui são os objetivos que eu pretendo tratar hoje, do capítulo 2 desse livro. No estudo passado, o Renan ele falou sobre o fato de argumentar que a divindade de Cristo não era algo tão importante quanto ele ser um modelo
de moral a ser seguido. Só que quando a gente pega e fala que a divindade de Cristo ela é secundária, em outras palavras, nós estamos negando essa divindade. Então, assim, se ela não é importante ao ponto de estar em primeiro lugar, então ela não é tão importante quanto. O importante é apenas você olhar para Cristo como um modelo e segui-lo. E nessa visão, ele começa o capítulo 2 falando, então, que lembrar que o ser humano é portador da imagem de Deus é mais importante do que lembrar da pecaminosidade. Então, eu pretendo passar por esses pontos aqui. O ser humano como portador da imagem de Deus. Ele diz que ensinar que o ser humano é pecador trata-se de um ato cruel, que Adão e Eva não eram pessoas reais, que Cristo não morreu por nossos pecados. Depois a gente vai fazer a conclusão desses argumentos do Gulley, o que isso de fato implica, né, no cristianismo, e as considerações finais, como nós devemos responder e nos portar diante disso. Bom, o ser humano como portador da imagem de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tinha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. Então, claramente, as Escrituras relatam que Deus fez os seres humanos à sua imagem e semelhança. Primeiro, isso não quer dizer que Deus ele tem um corpo como nós, seres humanos, temos. Em João 4,24, ele declara que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas então, o que seria então esse ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Novamente, não quero ser exaustivo, mas eu separei aqui 3 exemplos do que eu considero claros aqui para a gente refletir sobre isso. Primeiro, uma semelhança mental, que é um reflexo do intelecto de Deus, sendo possível ao homem criar soluções científicas, mecânicas, tecnológicas para soluções de problemas humanos. Depois, a semelhança moral, exemplificados do louvor do que é moralmente bom e a aversão do que é moralmente mal. A semelhança social. O homem não foi criado para estar só. Os seres humanos foram criados para exercer comunhão. Portanto, quando alguém constitui matrimônio ou faz amizades, demonstra o caráter de Deus em relação a esta atitude. Mas aí eu afirmei que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os ímpios, eles possuem então essa imagem e semelhança de Deus? Então, nos exemplos que eu citei, o ímpio ele pode exercer intelecto para soluções de problemas humanos? O ímpio ele pode ser médico, ele pode ser mecânico, ele pode trabalhar em tecnologia e solucionar alguns problemas humanos? Sim. Ele consegue exercer discernimento possibilitado pela graça comum de Deus do que é certo e do que é errado? Sim. Só que o problema é que muitas vezes ele vai chamar aquilo o que é certo de errado e o que é errado é de certo. Por conta do pecado, essa confusão ocorre. Mas em algum nível ele consegue falar, oh, isso é bom, isso é ruim. Né? Então a gente vê que, mesmo manchado pelo pecado, ele consegue em algum nível fazer isso. Um ímpio ele consegue exercer comunhão com outras pessoas? Sim. Um ímpio se casa, ele faz amizades. Então até mesmo um ímpio, ele é portador da imagem e semelhança de Deus. Só que o problema é que a gente olha para algumas pessoas e a gente começa a dizer, não, peraí, você está falando que aquele assassino é uma imagem e semelhança de Deus? Que aquele ladrão, ele é portador da imagem de Deus? Nesse caso, eu costumo comparar a um corpo de um ser humano que foi carbonizado. Você vê aquele corpo carbonizado, e por mais que você vê que ele foi destruído pelo fogo, e ele está totalmente desfigurado, a gente consegue ainda ver que é um ser humano, que é um corpo de um ser humano. Assim é com os ímpios. Os ímpios, por conta do pecado, o pecado destruiu essa imagem e semelhança de Deus. Ele desfigurou essa imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que é muito difícil a gente olhar para algumas pessoas e definir e confirmar que aquela pessoa é uma portadora da imagem de Deus. Bom, então aqui, né, sobre as meias verdades. Se vocês quiserem fazer pergunta, podem perguntar, fica à vontade, porque o Guilherme e o Renan estão aqui para responder. Né? Pode falar, Guilherme. Sim, porque nesse ponto, sobre a imagem e semelhança de Deus, o Gulley ele vai falar que é mais importante
você ressaltar o ser humano como imagem e semelhança de Deus do que você ensinar sobre o pecado. Então, assim, ó, como nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente não tem que focar no pecado. Nós temos que verificar que Deus é um Deus bom. E se somos imagem e semelhança deles, então logo somos bons. Então, esse é o argumento que ele vai tratar no livro e é o argumento que a gente está aqui tentando desconstruir. Pode falar. Sim. Exatamente. São dois livros, né? Um é O Kruger. Não, um está contestando o livro do outro, né? Isso. É que assim, o Michael Kruger, ele escreveu esse livro dos 10 Mandamentos e cada capítulo dele é uma afirmação que o Philip Gulley fez no livro dele sobre teologia liberal, afirmando todos esses pontos. Então o Kruger, ele vai a cada capítulo desconstruir essa ideia. O livro mais importante para nós, então, é esse livro aqui. Não, é esse que contesta. Sim, exatamente. Isso aqui é o que contesta. Eu estou citando o Gulley porque é os argumentos que ele pega do outro livro para justamente desconstruir essa ideia. Exatamente. Então, aqui, o ser humano como portador da imagem de Deus não exclui o fato dele estar morto em delitos e pecados. Ao exemplo de Jesus, devemos responder a esse argumento com também está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 10 a 12. Diga. Isso eu acho muito importante esse estudo, até porque, assim, as seitas, elas usam muito a palavra de Deus. Sim. A maior parte das seitas, né? Eu mesmo, no início da minha conversão, antes eu passei por uma seita. Uhum. E é uma coisa horrível. Porque, às vezes, se você tem um filho, por exemplo, você perde o filho. Porque eles fazem uma lavagem cerebral usando a palavra de Deus. Exatamente. Só que de forma contrária, né? Uhum. Assim como o diabo fez com Jesus aí. Exatamente. Ele usa a palavra dele, ele conhece a palavra de Deus muito mais do que nós. Exatamente. É por isso que o ponto é se especializar na verdade. Justamente para você responder, né, a esses argumentos que aparecem, que são meias verdades, né? Muitos deles, eles não creem em nada da Bíblia, mas eles não têm coragem de chegar a público e dizer, olha, é isso ou é aquilo. Mas eles começam a colocar dúvidas, começam a colocar argumentos que fazem parecer que então a Bíblia não é verdade, que então a Bíblia não é suficiente. Então, aí que mora o perigo, né? Quando você não consegue responder a esse questionamento, você acaba, bom, se eu não consigo responder e se não há uma resposta para isso, então eu vou aderir a esse pensamento, né? Então é isso que acontece quando a gente não se especializa na verdade. E assim, eu acho muito importante também pelo seguinte, porque as pessoas, por mais, eu me lembro que nessa seita, Uhum. tinham pessoas lá, professores de faculdade, pessoas cultas, pessoas de vários níveis, sabe assim, pessoas de 50, 60 anos, pessoas que entendiam de filosofia, pessoas cultas mesmo. Sim. E assim mesmo elas eram inexperientes, assim, sabe, espiritualmente falando. Porque isso não importa a idade, nem a maturidade que você tem de vida, Uhum. sabe assim? Então você pode ser ludibriado, mesmo sendo uma pessoa, às vezes um teólogo mesmo. Sim, então, exatamente. Pessoa, às vezes, ela pode se enganar e entrar por um caminho errado dessa forma. Sim. Inclusive, o mesmo fato que aconteceu com Jesus no deserto do diabo está totalmente relacionado com Eva e a serpente do Éden. Sim, exatamente. Está totalmente relacionado. Então, assim, ela era detentora da verdade, porque Deus havia falado. No dia que vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Exatamente. Ela já tinha sido avisada, ela sabia. Só que a serpente veio com um argumento, convenceu ela a comer e a pecar. Exatamente. É justamente o que a gente vai tratar quando ele vai falar que Adão e Eva não foram reais, né? No ponto que a gente vai falar sobre isso. Então, na primeira parte, qual é a importância disso? A gente deve entregar às pessoas toda a verdade contida nas Escrituras, e não só uma parte dela. A gente deve falar toda a verdade, para que a gente possa exclamar, assim como Paulo exclamou, lá em Atos 20, 26, 27. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos,
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Às vezes, o que acontece com a gente tem alguma passagem, um texto que é um pouco mais difícil, então, por a gente não entender ou não conseguir o entendimento, a gente deixa, então, de expor aquela verdade bíblica e acaba colocando ela de lado e rejeitando. Então, o que a gente tem que fazer não é porque um texto é difícil que a gente rejeita. Se o texto é difícil, nós vamos atrás de pessoas que foram iluminadas por Deus para compreender aquela informação, né, aquela vontade de Deus para nós. Porque se ela está nas Escrituras, é porque ela é importante. Né? Não tem nada nas Escrituras que seja irrelevante ou que a gente pode simplesmente jogar fora. Né? Sim. Inclusive, essas partes mais difíceis, quando nós estamos estudando a Bíblia, o Rocha fala que nós devemos fazer uma pergunta daquilo que nós não estamos entendendo, Uhum. discutir com os irmãos, discutir com quem sabe, porque Exatamente. cuidar, porque às vezes você deixa passar detalhes muito importantes para o entendimento daquele texto, e aquilo pode ser essencial. Com certeza, exatamente isso. Tem que estar discutindo mesmo, né? Uhum. Muito bom, mas é exatamente isso. Não rejeitar o texto, mas procurar com irmãos ou deixar aquele texto guardado, aquela pergunta guardada, porque às vezes, na sequência da leitura das Escrituras, aquele texto vai ser respondido em outra passagem. Então, assim, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Uhum. Falando sobre a importância da gente ter a leitura inteira da Bíblia. A gente menospreza um pouco a leitura completa da Bíblia, porque é uma leitura muito corrida. Né? Então, vocês vão contra-argumentar de que não tem muito interesse em ler a Bíblia inteira, que elas preferem se dedicar em poucos textos, mas ter aprofundamento deles, do que ter a leitura da Bíblia inteira. Mas duas coisas aí. A primeira é que, assim, a gente não pode desprezar uma em detrimento da outra. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter a leitura da Bíblia inteira, ninguém está menosprezando a leitura mais aprofundada, quando você vai parar para estudar. Uhum. Mas tão importante quanto é a leitura aprofundada do texto, e você se concentrar em alguns textos e de forma aprofundada, mas ter a Bíblia inteira sob o domínio, ainda que não seja um domínio de cada vírgula, mas você ter a história de Deus de forma clara na tua mente, isso é muito importante. Sim. Para a gente relacionar e concatenar informações diversas. Né? Então, é triste como a gente vê pessoas que estão na igreja há muitos anos e não tem a Bíblia inteira lida. Então, assim, isso até é um incentivo para todos vocês, para mim, para todos nós, Uhum. a gente sempre está engajado nessa leitura de capa a capa da Escritura. Então, a gente precisa ter, de forma geral, duas leituras. A gente precisa ter essa leitura mais estudiosa, mas a gente também precisa ter essa leitura mais corrida, essa leitura direta, essa leitura que não fica parando em cada dúvida que surge. E aí o que eu ia falar é do Frank Brito, né? Ele escreveu um texto lá falando que às vezes, vou ler a Bíblia inteira. E aí cada vírgula você fica parando, não entendi isso aqui, aí você fica lá se matando para tentar resolver aquele problema, e aí você não continua a leitura. E aí ele escreveu falando assim, quando você assiste um filme difícil, você não faz isso. Sim. Você está assistindo um filme, aí teve uma cena que você não entendeu, você não fica lá no pause e volta, e entende de novo e pausa. Não, o que você faz? Você assiste o filme inteiro. Por quê? Muitas das coisas que você não entendeu no começo do filme, no final fala, ah, tá, agora eu entendi o que era aquilo. E mesmo assim, se você assistiu o filme inteiro, e ainda assim você não entendeu, o que você faz? Você assiste de novo. Né? Você volta do início e assiste ele completo, e daí você vai conseguir enxergar coisas novas, você vai conseguir pegar informações novas. Então, ele compara essa dificuldade com a leitura da Bíblia. E essa leitura completa é importante para a gente ter todo esse desígnio de Deus, de forma geral, na mente, ainda que tenha alguns textos difíceis, alguns pontos delicados, mas encare como um filme. Você não vai ficar parando em cada dúvida. Segue o jogo, que muito provavelmente a maioria das perguntas vão ser respondidas durante a história. Exatamente. Fizeram uma ilustração muito importante com relação ao que você está falando, Guilherme. É mais ou menos assim. O gado, ele come capim por um determinado tempo. Ele enche a barriga dele. Quando chega a noite, ele vai ruminar aquilo que ele comeu ao longo do dia. Ou seja, ele vai preparar aquilo que ele comeu para poder fazer a digestão no seu intestino. A leitura da Bíblia também é a mesma coisa. Eu aprendi isso. Não tem como você ler a Bíblia toda e depois eu li a Bíblia toda de não sei quantas vezes. Não quer dizer nada. Sim. Você lê o texto, Uhum.
eu gostaria de ser assim. Eu estou falando, mas eu gostaria de ser assim. Então, assim, lê o texto, alguma coisa que ficou em dúvida, vai ruminar ali em cima. Lê, relê, vai buscar outros livros da Bíblia e você vai chegar a uma coisa ali, um conhecimento, um entendimento daquilo que está falando lá. É só que assim, essa leitura ela não é a mesma do estudo, Uhum. mas ela te traz uma familiarização Sim. que, conforme vai passando o tempo, eu comecei um exercício uns anos atrás, foi um desafio bíblico que era para ler a Bíblia toda em 45 dias. Tá. É, bem. Como eu vou fazer isso? Graças aos recursos mais recentes, tem aplicativo de Bíblia que tem narração. Sim. Então eu fazia as atividades com aquele negócio horrível. Chega um ponto, a minha mãe falou, não aguento mais você ouvindo isso o dia inteiro. Mas eu criei esse hábito. Eu começo o meu dia com a leitura da Bíblia em áudio. E realmente, eu não decoro a Bíblia por causa disso. Mas eu tenho muito mais familiaridade. E aí quando vem texto, por exemplo, como Reis e Crônicas, que vão trazer histórias muito parecidas. E complementos, né? Sim, isso aqui eu já vi. E também um exercício que talvez possa parecer engraçado, mas ver Bíblia em quadrinho, minha mãe me deu uma Bíblia que era dela, em quadrinho, um cartoon, e a história de Juízes, eu quase decorei por causa disso. Porque na infância eu tive esse contato e eu recomendo. Você tem criança e você vai dar um livro para a criança, dá uma Bíblia infantil, mas lê com ela. Você vai se familiarizar com as histórias e você vai ver o que foi ocultado da criança, o que não foi. Então, eu acho que não substitui o estudo, como o Guilherme falou, isso tem que ser reforçado. Façam os dois. Sim, Mas se organizem. exatamente. Bom, então aqui o segundo argumento do Philip Gulley, que é contestado pelo Michael Kruger, é ensinar que o ser humano é pecador trata-se de um ato cruel. E em relação a isso, a gente já tem que começar com um sonoro está escrito, né? Romanos 6, 22, 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 3, 7 a 9. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, nesse ponto aqui de que se você não fala do pecado da pessoa, porque isso é muito cruel. Como é que você vai acusar a pessoa dos erros dela se você também erra? Se você também é pecador? Quem é você? Não julgueis, né? Isso a gente ouve. Atire a primeira pedra aquele que jamais pecou, né? Então, assim, todos esses argumentos, eles parecem ser muito, nossa, né? Olha que humildade, mas nada, é que assim, olha, não acuso o meu pecado que eu não acuso o seu, né? É uma forma de se proteger, de também não ser exortado, de não ser criticado de maneira alguma. Mas não é essa maneira que a Bíblia ensina que a gente faça, né? Porque se a gente pensar num médico, digamos que um médico ele saiba que eu estou doente. E além de saber que eu estou doente, ele tem a cura da minha doença. Só que ele, por amor a mim, ele não vai nem falar que eu estou doente e nem me apresentar a cura. Isso não é amor nenhum. Isso é negligência, isso é maldade pura, né? Então, se nós, conhecedores da verdade, e sabendo que a pessoa desesperadamente precisa de Cristo, se a gente não levar a Cristo para ela e expor a condição dela diante de Deus, que ela necessita desesperadamente de um Salvador, isso não é amor. Isso é pura maldade. A gente precisa tratar isso de maneira amorosa, de maneira mansa. Não é a gente chegar a pessoa e falar assim, olha, irmão, é o seguinte, ó, você não crê em Cristo, você vai para o inferno mesmo, tá? Então, você toma cuidado com isso aí. A gente precisa ter cautela, a gente precisa falar a verdade, né? Eu lembro uma vez até uma pregação que foi feita até aqui na igreja mesmo, que fala assim, você não precisa ofender a pessoa, as escrituras já fazem isso, né? Então, assim, você não precisa se colocar na posição de ofender a pessoa e criticá-la veementemente.
você apenas expõe a verdade bíblica e o Espírito Santo vai fazer isso com a pessoa. E quando a pessoa passar a te olhar com maus olhos ou odiar você por causa da mensagem, ela está antes odiando aquele portador da mensagem, aquele que escreveu a mensagem, não de fato você, né? Então, assim, de maneira alguma, você expor o pecado da pessoa é um ato cruel. De maneira alguma. Então, isso é simplesmente uma falácia, algo que eles utilizam simplesmente para dizer que cada um pode fazer o que quer, porque ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. E isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não tem nada a ver com amor. É apenas falácia e uma forma de, como eu disse, eles se protegerem para que não acuse o meu pecado e eu não acuso o seu. Um ditado que diz que, do mundo, né? Mundano. Diz que Sim. ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Aí eu já inventei outra. Ladrão que rouba ladrão, nem os dois vão para a prisão. O ladrão roubou o outro, vai precisar para todos eles. Pode falar. Nós temos uma propensão de tentar ser socialmente melhor aceito Uhum. sem apontar o pecado, né? Exatamente. Isso, como você está dizendo, faz com que a gente coloque a pessoa cada vez mais para o abismo. E nós, nessa posição de negligência, né, pecamos ainda mais. Né? Não, exatamente. E assim, eu não estou falando que é algo fácil, né? Principalmente quando você tem muita intimidade com a pessoa, você chegar nela e falar assim, irmão, é o seguinte, tá errado, né? Você está em pecado. E às vezes as pessoas têm dificuldade de exortar a pessoa. Às vezes a pessoa ela é facilmente exortada. Ela não tem problema nenhum de alguém chegar nela e falar assim que ela está errada. Mas ao contrário, ela tem muita dificuldade. E isso eu não estou falando simplesmente de irmão para irmão, né? Inclusive para pastores, para qualquer tipo de pessoa que esteja à frente de qualquer ministério, se estiver em pecado, ela deve ser exortada. E você exortando essa pessoa, você está amando, porque se ela está pecando contra o Deus que ela diz crer, e você não faz absolutamente nada, você está tão errado quanto ela. Você precisa fazer com que ela tenha a consciência do pecado dela para que ela se arrependa e peça perdão a Deus. E é dentro de casa que começa isso, né? Exatamente. O exercício mais difícil, né? Sim. Perfeito. Fala sobre o respeito ao próximo, né? Uhum. Essa questão de você conseguir levar respeito à sua própria consciência como cristão, a mensagem e respeito ao dono da mensagem. Então, você ter o respeito, Uhum. mas não se preocupar justamente aí só. E a mensagem por ela só, ela já é. Ela pode ser ofensiva para a pessoa, mas você o dono da mensagem na mensagem. E aí sim você respeita o próximo amor. Mas é amor, né? Sim. Então não faz muito sentido. Exatamente. Uma coisa que eu acho também assim, legal é até há pouco tempo atrás eu vi um exemplo dentro da minha família mesmo, né? Às vezes você vai exortar uma pessoa, você tem que orar também às vezes, para que Deus proporcione o momento certo. Sim. Porque às vezes você fala as coisas fora de hora e às vezes Deus direciona, Ele dá uma oportunidade. Uhum. Às vezes aquela própria pessoa, no momento que você está falando, dependendo da hora, aquela palavra vai ficar solta. Sim. Mas quando Deus prepara o momento, aquilo entra como uma flecha, sabe? Assim, eu já vi acontecer isso, sabe? Várias vezes já vi acontecer. Às vezes você ora e Deus prepara o momento, sabe? Sim. Não, eu concordo com isso de que você deve orar para que Deus te dê uma oportunidade correta para você fazer isso. Mas a própria palavra de Deus, ela diz para a gente pregar o evangelho, quer seja oportuno ou não. Porque a própria palavra de Deus, ela não volta vazia. Né? Mas assim, o que o senhor falou, eu entendi sim, mas a gente tem que sempre fazer isso em oração. Né? A gente não pode falar assim, não, vou bolar aqui uma estratégia para poder falar com aquela pessoa, não. Eu oro e Deus ele dá sim a oportunidade. O problema é que às vezes a gente fica nessa de oportunidade e essa oportunidade para você nunca chega, né? Aparece a todo momento a oportunidade, mas para você nunca chega.
Só que, ao mesmo... Você nunca vai saber, né, Sim, quando é o momento, né? exatamente. Geralmente é Deus é que sabe, mas Uhum, você como não sabe como ser humano, que você não tem essa capacidade uhum, de discernimento, então a gente tem que falar realmente toda hora. Né? sim. Só que assim, né? O argumento do liberal é que você não pode falar sobre o pecado porque é algo cruel. Só que, se você também apenas falar sobre o pecado, você também vai estar sendo cruel. Se você simplesmente falar assim, olha, você está morto de delitos e pecados e da sua situação é passivo de inferno, morte eterna, ranger de dentes, não tem esperança nenhuma. Então, isso realmente é algo totalmente cruel. É por isso que você apresenta a doença da pessoa que é o pecado, mas você dá a solução. Olha, a solução está em Cristo. Né? Conforme até o próprio livro de Atos 4, 11 a 12 diz, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, falar de pecado sem falar de Cristo também não é evangelho. Também é uma meia-verdade. Porque existem muitas igrejas que não pregam sobre a ira de Deus. Mas, ao contrário, existem igrejas que só falam da ira de Deus. Então, não tem esperança nenhuma. Então, bom, se eu estou perdido, morto em delitos e pecados, então por que eu tenho que me preocupar com isso, se não há esperança? Né? Mas há esperança. A esperança é Cristo. E ele diz que todo aquele que for até ele, de maneira alguma, será lançado fora. E é essa a mensagem que a gente tem que levar. A mensagem completa. Tem aquela passagem também que quando Pedro quis expulsar os demônios, em nome de Jesus. Aí foi um lá que queria expulsar demônio. Aí os demônios perguntaram, eu conheço a Paulo e conheço a Pedro, e tu o que é? O que eu quero dizer com isso? Se eu não vivo o evangelho, eu não vivo, então eu não estou preparado para pregar para o outro. Sim. E eu não vivo. Como é que eu vou pregar vou dar uma coisa para alguém que eu não tenho? Uhum. Diz que o texto de verde que o Renato leu no começo, a gente só decora aquela parte que fala estejais sempre preparados para responder às perguntas. Só decorar essa parte do versículo. Mas o versículo começa com santificai a Cristo em vossos corações e estejais sempre preparados. Acontece que muita gente se prepara, mas não santificou primeiro Cristo no coração. Sim. Esse é o ponto. Né? Primeiro santifica Cristo no coração, prepara a partir disso. Perfeito. Bom, o outro argumento que o Philip Gulley ele utiliza é que Adão e Eva não eram pessoas reais. Bom, eu separei esses dois textos aí. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Essa é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A gente vê que no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, Adão e Eva eles são citados, e eles não são citados como mitos, como fábulas, como lendas, mas como pessoas reais, né? Pessoas que realmente existiram, pessoas que realmente fizeram parte da história. E mais um texto que cita isso é a própria genealogia de Jesus, né? Eu coloquei só esse trecho aí, e ele vai falar Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, e depois lá no final, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. E toda essa genealogia é ligada a Cristo. Então, assim, Adão, no relato bíblico, ele existiu como um homem, como uma pessoa, de fato. E ele não é simplesmente uma lenda, um mito, para que simplesmente a gente tenha uma noção de como foi a criação. Né? Cristo mesmo ele veio para cumprir o pacto de Deus com a humanidade em obediência perfeita. Então, Jesus, quando ele vem para tomar o lugar de Adão, que não cumpriu com o pacto de obras que ele tinha realizado. Mas ele se coloca no lugar, sendo obediente até o fim e tendo morte de cruz. Ele é o representante agora de um povo numeroso e eleito por Deus. Né? Antes, Adão era nosso representante, mas ele pecou e esse pecado passou a nós e nós ficamos mortos em delitos e pecados. Mas Cristo vem e, como segundo Adão, ele cumpre todas as coisas de maneira perfeita para nos representar diante de Deus. Só que o problema, quando eles criticam a existência de Adão e Eva, eles não estão realmente preocupados em criticar
a história disso, ou se de fato eles existiram. No final das contas, o que eles querem fazer é: Deus realmente criou todas as coisas? Deus de fato existe? Irmãos, existem muitos textos complicados nas Escrituras. Mas, né, se você passa de Gênesis 1:1, que é, no princípio, Deus criou o céu e a terra, nós como cristãos não deveríamos ter problema com mais nenhum outro texto. Porque esse texto diz que Deus criou todas as coisas do nada. Então, qual que é o problema de existir Adão e Eva? Qual a nossa dificuldade de que Jonas ficou 3 dias dentro do grande peixe? Qual a dificuldade do mar ter aberto no meio? Qual a nossa dificuldade se nós cremos que o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas do nada? Então, isso nada mais é que falácia. É uma forma de você simplesmente retirar a autenticidade da Bíblia e a infalibilidade dela para que você chegue às seguintes perguntas. Espera aí, já que isso não é verdade, já que o mar não abriu, já que isso não aconteceu, será que Deus criou mesmo todas as coisas? Deus então existe de fato? E é nesse ponto que eles querem chegar. Não é simplesmente atacar se Adão ou Eva existiram de fato. Pode falar. Eu acho interessante porque, assim, as pessoas, elas procuram, muitas vezes, ler a Bíblia. Uma vez eu vi um senhor, já idoso, já, sabe, numa pregação, estava vendo um rapaz pregando ao ar livre, e esse senhor com uma Bíblia entre as pernas, assim, ele chegou para mim e falou assim: olha, tudo que esse cara está falando aí é mentira. O que está escrito nesse livro aí, ó, eu peguei, ele pegou a Bíblia dele, juro por Deus, acho que cada 2 páginas ele tinha um folheto dele no meio. E ele estudou aquela Bíblia, assim, ele falou que foi em várias bibliotecas, e foi, sabe? Tudo para contestar o que estava escrito na Bíblia. Então, às vezes as pessoas ficam procurando. Se você procurar, você sempre vai achar. Inclusive as coisas más, principalmente as coisas más e ruins na Bíblia. É por isso que no começo eu falei assim, a gente não tem que estar preocupado em saber quantas mentiras existem no mundo, mas conhecer a verdade, para justamente quando essas mentiras são apresentadas, a gente poder responder a elas. Exatamente. Bom, o outro argumento que o Gully usa, que vai ser contestado pelo o Michael Kruger, é que Cristo não morreu por os nossos pecados. Eu confesso que quando eu cheguei nessa parte do livro, eu olhei e falei assim, não. Me deu até canseira de procurar os textos, porque a hora que eu fui buscar os textos para contra-argumentar contra isso, eu praticamente ia ter que colocar a Bíblia inteira, assim, sabe? Porque chega a ser tão ridículo esse argumento de que Cristo não morreu pelos nossos pecados, porque se nós estamos aqui falando que estamos mortos em delitos e pecados, se desesperadamente precisamos de um Salvador, se Cristo não morreu pelos nossos pecados, nós estamos todos condenados ao inferno. Né? Não existe esperança alguma. Então, assim, por que então, né, a gente vai falar sobre Cristo se ele não morreu sobre os nossos pecados? Se ele foi apenas um exemplo moral, que tipo de exemplo é esse que você vem até morre na cruz, simplesmente para quê? Para mostrar que tinha alguma maturidade espiritual? Em que sentido? Né? Não faz sentido algum. Sim, exatamente. Tinha que ser isso, porque senão Exato. então Jesus veio morrer pelos pecados. Mas peraí, Mas que pecado? eu não falei que você era pecador, né? Exatamente. Então não morreu. Quando a gente chegar nas conclusões dos argumentos, a gente vai ver que, na cabeça dele, isso faz muito sentido. Né? Justamente por isso que ele faz essa afirmação. Aí, para ler o texto aqui de Romanos 5, 8 a 10, pode falar. Só que eu já vi gente falando assim, que Jesus morreu porque ele foi contra o sistema. E eu lembro que não dava para contestar na hora, porque a pessoa já estava desviando do assunto central da reunião, jogou essa em Google, e ia acabar qualquer reunião que eu tivesse ali. Sim. Mas assim, se você olhar
Uhum. E é muito reducionista. Sim. Porque afinal, para a esquerda, tudo é sempre uma luta de uma classe contra a outra, já era uma terceira classe que vai lutar com uma outra que vai vir depois. Né? Então, claro, Jesus morreu contra o sistema, porque o sistema é opressor. Sempre foi. Exatamente. Nessa linha de raciocínio, qual que é a diferença de Jesus e Tiradentes ou qualquer outra pessoa que morreu, que foi contra o governo ou algo do tipo? Não tem diferença nenhuma, né? É. Então, para a gente ler o texto, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo, por fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sim. Besteira ficar falando sobre isso aqui, né? Uhum. Parece que, nossa, dá até preguiça de enfrentar argumentos desses, porque parece que é tão burro que a gente nunca vai precisar lidar com isso. Né? Sim. Mas até o que a Laís falou, teve um vídeo agora, sei lá, de um mês atrás, 2 meses atrás, que realizou um pastor presbiteriano, mas presbiteriano, na celebração da ceia, ele fala, ele tem que ficar em pé, cálice, aí ele fala, vamos celebrar a morte de Jesus Cristo em homenagem às uvas palmares. Sim, eu vi. Na hora, você viu esse Vi. vídeo? Na ceia, assim, uma igreja cheia de gente. E na internet viralizou e o cara tem perfil na internet, assim, não, Sim. se esconde, não, o cara tá convicto naquilo. E aí cada ceia ele homenageia Cristo e mais um combatente do sistema. Assim, a gente às vezes acha que isso é um absurdo, pra quem já faz estudando isso, mas as heresias estão ao nosso redor aí. Exatamente. Reafirmar as coisas que a gente já tem convicção, Uhum. a gente não é assim, possível de ser invadido. Né? Sim. A gente precisa reafirmar as coisas que a gente já tem convicção. Uhum. Até num exemplo desse, há uns 5 anos atrás, né, quando a gente chegou na Igreja Reformada, eu conversando com a minha esposa e a gente, algum comentário, aí eu lembro que eu falei assim, bom, ainda bem que, né, a gente crê que Jesus é Deus, né, porque senão não seria possível ele perdoar pecados e tal. E ela olhou para mim e falou assim, Jesus é Deus? E aí, na hora que ela falou isso, eu me espantei com isso, só que ao mesmo tempo eu também não sabia explicar biblicamente como. Né? Então, assim, o espanto foi, ela não sabia e eu não sabia explicar. E foi a partir desse dia que então a gente começou a estudar juntos, que a gente começou tudo que eu estudava eu passava para ela, o que ela estudava ela passava para mim, porque justamente a gente acha, como o Gui falou, que é ponto batido, mas se você não sabe explicar, não é batido para você. Né? Então, assim, tudo bem, isso aí é ridículo. Tá bom, mas se você não sabe explicar, então quem que é o ridículo? Né? Isso aí me lembrou, a gente tem uma igreja reformada. Uhum. Eu visitei uma igreja reformada, e aí depois eu voltei e fui falar com meus pais, né? Olha só, visitei lá, e eles faziam tal coisa. Aí meus pais, a gente fazia isso antigamente. Eles faziam tal coisa também, a gente fazia isso antigamente também. Porque era óbvio. Sim. Pra eles aquilo lá, eles falaram, mas isso aí é óbvio. Exatamente. Tava deslumbrado com o ensino numa doutrina nova, eles, mas você não sabia disso? Uhum. E aí eles perceberam, né? Ó, de fato, se você não explicar, Exatamente. de uma geração para outra já não sabe mais. Já não sabe mais. Eu vou ler agora esse texto de Hebreus e eu também quero encorajar vocês quando vocês forem. Eu não sei que livro da Bíblia estudar para meditar nele, leia o livro de Hebreus. Sabe aqueles livros assim, história rápida do Brasil em poucas páginas? Hebreus. Você quer saber o contexto de Velho Testamento e Novo Testamento e como isso se completa e se complementa? O livro de Hebreus ele é perfeito para isso. E lá em Hebreus 9, de 24 a 28, ele diz: Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, de ano em ano, com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo,
Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação do que esperam por ele. Recomendo a leitura de Deus. É verdade. A parte que a Cecília Uhum. blog tem um estudo sobre o livro de Hebreus, porque essa necessidade, essa falta de Sim. ligação entre o Antigo e o Novo, perceberam nas leitoras. Sim, E dessa demanda elas criaram esse estudo que é muito bom. Recomendo. exatamente. Foi um estudo que a gente fez junto quando a pandemia começou, né? Você não tinha pra onde ir, a gente. Vamos ler a Bíblia. Sim, Então, elas lançaram o livro de Hebreus mesmo, ele responde muitas perguntas do tipo, por que Levíticos? Por que Deuteronômio? Né? Então, assim, ele faz essa ligação e, assim, se você não sabe por onde começar, comece, então, pelo livro de Hebreus para que você possa se aprofundar nessas verdades aí. E ele já é uma resposta pronta. Né? Se, de repente, alguém falar assim, Cristo não morreu pelos nossos pecados. Se você decorar essa passagem e responder isso, você já está respondendo a pessoa sobre essa falácia aí. Você já está respondendo para mim uma pergunta que eu queria até fazer aqui. Uhum. Porque eu tenho muita dificuldade em ler a Bíblia inteira, né? Sim, Porque quando eu começo a ler, eu fico voltando, concordâncias e tudo mais, aí acabo. Eu sim. não consigo ler. Foi justamente o que o Guilherme falou O mesmo. que o Guilherme falou é muito Uhum. importante. E eu achei muito legal também o estudo que ele deu sobre o escatológico aí, da estátua lá Uhum. do Daniel, por causa disso. Porque você vê a Bíblia respondendo coisas que eu não tinha Exatamente. percebido ainda. A gente vê muita coisa assim errada na escatologia por causa disso, né? Às vezes está lá tudo, mas você tem que buscar, você tem que Sim. realmente estudar mesmo, senão você não consegue. Com certeza. Bom, agora a gente vai partir para as conclusões dos argumentos do Gulley. O Gulley é o liberal que afirmou todas essas coisas. Então, a primeira coisa, né, eu vou fazer de trás para frente isso aí. Cristo não morreu por os nossos pecados, ele vai afirmar. E ele não morreu pelos nossos pecados porque o próprio relato da queda é mito e Adão e Eva não são reais. Diante disso, ensinar sobre o pecado não é só um ato cruel, mas também totalmente relevante. O que importa mesmo é enfatizar que somos imagem e semelhança de Deus. Porque nós podemos, se nós somos a imagem e semelhança de Deus e somos bons como Deus é, nós podemos progredir. Por isso o nome cristianismo progressista, nós podemos progredir, melhorar e aperfeiçoar à medida que nós vemos Jesus como um modelo moral. Então, se resume a isso, o cristianismo, né, se resume a isso, a figura de Jesus, se resume a isso o que é de fato ser cristão. Mas nós podemos chamar isso de cristianismo? Essas afirmações, você pode falar que uma pessoa dessa é cristã? Como o próprio Renan falou no estudo passado, eles não podem ser considerados como os nossos irmãos em Cristo. Eles precisam desesperadamente abandonar essas ideias, se arrepender e buscar a Cristo verdadeiramente. Porque isso, de maneira alguma, é cristianismo. Eles se colocam como cristianismo, cristãos progressistas, mas eles deveriam apenas falar, são loucos progressistas, porque não há nada de cristianismo nisso. Sim. 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 Uhum. E eles não têm problema nenhum de se contradizer. Ah, vocês estão se contradizendo. Não, tudo bem, mas ninguém entende perfeitamente as escrituras. E a gente está aqui na tentativa de reinterpretar o cristianismo, porque tudo que foi ensinado está ultrapassado. Como o que Renan falou, né? Porque assim, eles escolhem o que crê da Bíblia e o que não crê. Então Sim. é arbitrário. Ah, isso aqui é mito, isso aqui é válido. Uhum. Acho que o Agostinho falou que se você escolhe que parte da Bíblia crê, você não crê em Deus, mas você crê em si mesmo. Porque você está sendo juiz daquilo que Deus está falando. Ah, isso serve, isso não serve. Então, a palavra de Deus está crendo na sua palavra para discernir o que é Deus e o que não é. Muitas vezes a gente, como cristão mesmo, não percebe o milagre que é a nossa vida crer em Deus, sabe? Uhum. A gente fica falando isso, fazendo críticas, tudo bem, a gente tem que fazer isso mesmo, tem que falar, tem que, né? Mas a gente tem que entender que o fato de nós crermos em Deus, da forma que nós cremos, a nossa fé, é uma coisa assim que às vezes a gente não tem ideia, sabe?
milagre realmente. Sim. Não dá para explicar. É uma coisa que você, por mais que você queira, às vezes você está falando, nós estamos citando todos os versículos da Bíblia, né, no nosso estudo. É maravilhoso porque nós cremos nisso. Exatamente. Se a pessoa não crê, irmão, sabe? Esse é o Exatamente. maior milagre. Essas coisas, as coisas espirituais, elas só são discernidas de maneira espiritual. Existem pessoas que leem a Bíblia, né, de capa a capa, que às vezes tem muito mais conhecimento dos relatos bíblicos do que às vezes nós mesmos. Mas ela não crê em absolutamente nada. Né? Se você falar qualquer coisa de Abraão, ela sabe. Se você falar qualquer coisa de Davi, ela vai saber. Mas ela não crê nessas coisas, porque a única intenção dela foi decorar as escrituras para contradizer cada um dos pontos. Né? Muitos ateus fazem isso. Né? Então, assim, para eu poder falar daquilo, eu vou ler. Então, eles se debruçam e perdem o seu tempo lendo, mas sem a revelação de Deus, sem a obra do Espírito Santo, ele vai continuar ímpio e pecador. E no nosso caso, que nós somos reformados, muitas vezes a gente tem que perceber quem realmente é soberano. Né? Muitas vezes a gente não deixa Deus ser soberano na vida da gente, sabe? Sim. E isso, você reconhecer isso, e às vezes você vê que uma outra pessoa não tem isso, sabe? Isso é uma coisa que vem da soberania de Deus para nós, sabe? Esse é o milagre nosso, que nós somos privilegiados por Deus por Sim. isso, né? E nós conseguimos crer, sabe? E aquela pessoa lê e não adianta. Não sabe? adianta. Exatamente. Isso a gente tem que estar agradecendo todo dia, né? Amém. Glória a Deus por isso. Agora vamos para as nossas considerações finais. Então, primeiro, nós devemos nos especializar na verdade bíblica revelada por Deus nas Sagradas Escrituras. E diante disso, além de se especializar na verdade bíblica revelada por Deus, nós precisamos fazer uso dos meios de graça. Né? Existem diversos meios de graça de Deus, mas eu quero aqui exaltar 3, que é a leitura bíblica, a oração e a comunhão dos irmãos. Geralmente, né, quando a gente vai ver a vida de uma pessoa que está com algum problema ou que está fraco na fé, uma dessas 3 coisas não está funcionando devidamente. Ou ela não está tendo tempo de leitura bíblica, ou ela não está orando, ou ela não está em comunhão com os irmãos. Então, esses meios de graça, eles servem para que a gente seja santificado e somos abençoados através disso. Então, nós devemos nos especializar nessa verdade bíblica e fazer os usos dos meios de graça de Deus. Porque ele deixou esses meios de graça, não foi à toa, mas foi para nossa santificação, para que a gente possa ter comunhão com Ele. Creia na infalibilidade das Escrituras. Um Deus que cria o universo do nada, certamente consegue manter fiel a sua palavra ao seu povo. Irmãos, que Deus é esse que cria tudo do nada, mas a palavra dele, revelada, aquilo que ele quis se revelar para nós, não, isso é mentira. Não, isso ele não consegue fazer. Isso não dá para acreditar, porque a Bíblia foi escrita por homens, pessoal. Eu lembro um livro que eu li que ele falou assim, mas você queria que fosse escrito por elefantes? Né? Porque, lógico que foi escrito por homens inspirados por Deus para revelar a vontade de Deus para nós. Então, assim, nós devemos crer na infalibilidade das Escrituras. Ela é infalível, ela é suficiente para que a gente leia, creia e vá até Deus. Entender quem somos diante de Deus nos faz compreender a necessidade urgente que temos de Cristo. Se não há um reconhecimento nosso de que somos pecadores e que precisamos desesperadamente de Deus, provavelmente a gente não vai até Ele. Porque se eu me considero bom, se eu considero que eu não estou morto em delitos e pecados, eu vou até Cristo para a salvação, por quê? Geralmente, até nas entrevistas que a gente fez recentemente na membresia, eu geralmente faço a seguinte pergunta. Se alguém chega para você e fala assim, você falou que Cristo salva, mas Cristo salva do quê? Por que eu preciso ser salvo? Eu não entendi. Então, assim, a gente vê essas imagens. Deus é amor, Cristo salva. E a pessoa, ela decora isso, mas não sabe o significado, né? A paz de Cristo. O que é a paz de Cristo? Então, assim, as pessoas não sabem o significado dessas coisas. Então, quando você entende quem você é diante de Deus, é uma das formas que Deus possibilita que você vá até Cristo, desesperado e pedindo a Ele, clamando por misericórdia. Somente podemos espelhar corretamente a imagem e semelhança de Deus após termos sido alvos da graça de nosso Senhor. Irmãos, boas obras, elas só são boas obras se servir para a glória de Deus. Sem isso, não são boas obras, são más obras. Né? Às vezes a gente vê pessoas fazendo
boas coisas que nós mesmos olhamos e falamos, nossa, isso é muito bom que se faça. Nossa, ele ajudou aquela pessoa, isso é muito bom que se faça. Mas essas boas obras, igual diz lá em Isaías 64:6, vai falar que é como o trapo da imundícia. Para um ímpio, as boas obras é como um trapo da imundícia. Esse trapo da imundícia era aqueles panos que eram colocados nos leprosos para cobrir a pele toda podre. E só que a podridão da pele era tão grande que ela transpassava aquele pano. Então, aquele pano não era suficiente para cobrir aquele ferimento. E assim é as boas obras na vida do ímpio. Por mais que ele queira fazer boas ações, ajudar, faz doações e faz isso e faz aquilo, aquilo não vai cobrir o pecado dele. Aquilo não vai tirar o jugo, o fardo do pecado. A única coisa que pode tirar o jugo e o fardo do pecado é crer na obra de Cristo na cruz. O meu genro, ele tinha um quiosque no centro de São Bernardo, nunca esqueço o dia que ele começou. E atrás dele tinha um outro jovem que tinha um tatuador que tinha um quiosque também. E ele era satanista, queria levar meu genro para doutrinar ele, né? Uhum. E ele falava que eles faziam muitas obras. Né? Satanistas fazem muitas assim, obras sociais. Sim. E ele falava, a gente faz, você pensa que é só o seu Deus que faz? Uhum. Ele falava na cara dura com o meu genro que ele era satanista, que adorava o Satanás e fazia boas obras. Sim. Então, assim, e isso não é um chamado para que nós não façamos boas obras, mas para que a gente faça boas obras para a glória de Deus. Então, quando nós somos salvos pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, as nossas boas obras são de fato boas, são de fato coisas boas que exemplificam aquilo que anteriormente aconteceu em nós. A nossa nova natureza deve ser desejosa de boas obras para a glória de Deus. Porque se você diz que você é cristão, que você foi alvo da misericórdia de Deus, mas você é alheio ao sofrimento das pessoas, então, peraí, ou você não entendeu direito, ou realmente precisa que o evangelho seja pregado para você novamente. O Renan até falou a semana passada, citando o Tiago, que a fé sem obras ela é morta, conforme vai falar lá. E não é porque as obras salvam, mas é porque as boas obras elas exemplificam aquilo que já ocorreu dentro do coração da pessoa. E, por último, creia na obra perfeita e substitutiva de Cristo. A obra de Cristo ela é suficiente e eficaz. Nenhuma outra atitude no mundo, nenhuma outra atitude sua pode te salvar dos seus pecados. É apenas confiando e crendo na obra de Cristo que isso poderá ser feito. É Cristo que salva, é Cristo que perdoa pecados. Então, por mais que você queira fazer coisas boas para de repente apagar coisas ruins que você fez, isso não será suficiente. Ainda assim você continuará morto em delitos e pecados. Mas quando você é salvo por Deus e você agora é uma nova criatura, você de maneira genuína você consegue fazer essas boas obras e você glorifica a Deus em tudo que você faz. Então é isso que a gente deve, dessa forma a gente deve agir e dessa forma a gente deve responder a essas meias verdades que aparecem. Nós respondemos com as escrituras, respondendo, assim está escrito. E dessa forma a gente expondo a verdade bíblica, Deus vai atingir todos aquele quem Deus preparou para ouvir a mensagem e então ser salvo por sua obra. Que Deus possa ter misericórdia de nós, para que a gente tenha essa intrepidez de responder às mentiras que aparecem de maneira bíblica, de maneira sensata, sem ser hipócrita, vivendo de maneira digna, de maneira que possa honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Eu falei um outro dia aqui, mais ou menos com relação a isso. E todos os dias aí, pessoas ajudando outras pessoas, Uhum. dando cesta básica, fazendo uma série de coisas. Vou dizer que no meio desse povo não tem um povo de Deus fazendo isso que você acabou de falar agora. São obras que glorificam a Deus. Mas a maioria das pessoas que fazem isso, ela não confessa a Jesus como o Senhor da vida dela. Uhum. O próprio Senhor Jesus falou que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que é no céu. E aquele que negar, também eu negarei. Então, assim, elas confiam nessas obras que elas fazem. Elas se esquecem que elas não estão fazendo nada para a glória de Deus. Estão fazendo para a glória delas mesmas. Sim. Isso é um fato, isso é fato. Então, todos os dias isso aconteceu. Pois é. Jesus ele tem um versículo que eu acho muito bonito, fala um pouco sobre isso. Vai e aprenda o que significa misericórdia quero e não sacrifício.
Uhum. E nesse versículo ele fala mais ou menos sobre isso. Porque existe uma diferença assim, muito pequena, mas ela é perceptível, né? Sobre obras de fé. Porque Paulo e Tiago são dois livros, né? Que falam a mesma coisa, mas às vezes a gente não percebe, né? Uhum. É difícil às vezes de você saber a medida e o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Sim. Você não pode deixar de fazer as obras, mas o mais importante mesmo é a fé, né? Sim, as boas obras ela acaba sendo algo natural à pessoa, né? Então assim, porque ela foi sal, porque agora ela é uma nova criatura, de maneira natural ela faz essas coisas, porque a natureza dela agora é outra, não é mais a natureza ímpia e pecaminosa que tinha antes de ser salvo pela graça de Deus. Eu acho, sabe, Renato, assim, eu acho que talvez isso seja um pouco resultado das nossas próprias atitudes mesmo, sabe? Eu acho que a gente vive hoje em dia um período em que a própria palavra diz que o amor esfriaria, né? E eu acho que a gente está vivendo um pouco isso mesmo. Mesmo, às vezes, sendo cristão, às vezes, eu falo por mim mesmo, né? A gente pode fazer tanta coisa e não faz, às vezes, sabe? Uhum. E a gente se torna muito, às vezes, nós nos tornamos pessoas muito frias em relação a isso, né? Ao ser humano. E eu acho que um pouco por causa disso que tem essas teologias aí que, às vezes, acaba, né, predominando em certos aspectos, né? Sim. Porque, na verdade, acho que é um pouco de falta povo cristão mesmo, às vezes. Uhum. Nós, como os cristãos, tem esse tipo de atitude, né? E falta um pouco isso, né? Eu não sei, eu Uhum. posso estar enganado, mas eu acho que está faltando um pouco isso, né? Às vezes a gente... Mais um motivo para se engajar nos ministérios que a gente está criando na igreja. Porque Sim. às vezes a gente não sabe como fazer e tem irmãos pensando como fazer. Nesse momento é mais fácil a gente deixar que quem tem a direção para a gente ter unidade e seguindo junto nessa caminhada aí. Porque na prática, eu creio muito assim, sabe? Muitas vezes você se relaciona muito mais com Deus na prática, na ação. Não somente na teoria, sabe? Uhum. Deus, ele usa aqueles que estão ali à disposição, né? Como Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, sabe? Uhum. Então, às vezes, a gente, por não praticar, eu falo de mim mesmo, sabe? Se eu não Uhum. estou, né? Às vezes a gente, Deus não age porque ele não espera de você aquilo, sabe? E às vezes ele coloca no coração daquela pessoa. Não são todas as pessoas que têm essa, sabe? Eu não sei, eu acho que Uhum. é meio complicado. Eu acho meio complicado. Uhum. Da minha parte, por exemplo, eu acho que eu poderia fazer muito mais do que eu faço. Às vezes é muita teoria, a gente aprende muito sobre a palavra, incha, 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 mas a prática mesmo do evangelho, às vezes, fica faltando, sabe? Sim. Acontece também. Pode falar. Eu queria saber como você chegou a essa nomenclatura de esquerda cristã. Porque quando eu vejo Uhum. É verdade, é verdade. acho que é assim, errado no título, na verdade. Na minha opinião, acho que é errado no título. Libertarianismo. É que em inglês, É o original. liberal, né? Deixa eu ver como tá. Lá é progressista, né? Mas para a gente liberal político, desde o liberal teológico e o liberal político, chama tudo de liberal. A gente, liberal político, dá mais liberal para a economia, né? Inglês faz mais sentido o título liberal, não sei como é que é. Tá progressista. Tá progressista? Tá progressista no original. é porque assim, quando fala, por Confunde um exemplo, pouco. Uhum. Na verdade, cristão progressista, pra mim faz sentido, como você explicou aí, é Uhum. um progresso. na verdade, a ideia foi simplesmente falar mais sobre isso. Esse é um livro que um cara de esquerda compraria para ler. Então, 10 anos de esquerda cristã não ofende ninguém. Eu sou de esquerda, vou ler. Mas o de esquerda ia ler para, né? Ia acabar se frustrando, né? Exatamente. Na realidade, Tá. eu sou Eu um acho que o leigo. título é bem, né? É para isso mesmo. Eu sou um leigo no assunto, eu sou leigo no assunto. Mas eu vou falar o seguinte, como na política existe a esquerda, o que a esquerda defende? O que ela defende? Quais são os princípios que a esquerda defende? E quais são os princípios que a direita defende? Então, assim, eu imagino
dentro disso aí, e quando fala os 10 mandamentos da esquerda cristã, são princípios que eles defendem. E aí o outro, digamos assim, entre aspas, da direita, ele vai combater tudo isso. Então, eu creio que está inserido nisso aí. Não, na verdade, foi mais como se eu posso assim dizer, uma espécie de marketing mesmo para simplesmente poder. Ele falou clickbait. É, Mas exatamente. sabe uma coisa que eu não sabia, que eu estava lendo um tempo atrás? Vocês soubessem, mas eu não sabia. É que, por exemplo, Spurgeon e Marx conviveram na mesma cidade na mesma época. Spurgeon e Marx. Pelo menos pelo que eu não sei se era verdade aquilo que eu li. Eles podem ter, por um período da vida, É, Mas os dois não se moravam. Parece que Não. os dois eram na mesma época e na mesma época, sim. mesma. é, Bom, vamos. eu não sei se é a mesma cidade, mas parece que os dois Vamos. Eu ia só fazer um comentário, já que falou sobre exortação. Uhum. É uma coisa que não é espiritual, não. Ela é mais técnica. É mais. O termo, é que eu já vi muito isso. Muita gente costuma usar, confundir admoestação e exortação. Exortação é aquela cena do filme que o cara vai na frente do exército e exorta o exército à batalha, incentiva, anima. A palavra de ânimo. Quando fala lá no texto, né, exortar o irmão é pegar o irmão desanimado Uhum. e animar ele. A admoestação é pegar o irmão que está falando abobrinha, que está falando que Jesus não morreu pelos pecados e falar, morreu. Corrigir. Sim. A admoestação Você anima ele pro errado de novo. se você Animado. você é um pecador, mas continua. Bom, vamos orar para a gente finalizar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por este momento, que as coisas que foram aqui ditas e ensinadas, que o Senhor possa colocar em nosso coração, que o Senhor nos faça pesquisar mais a fundo, que possamos verificar nas Escrituras, Pai, se tudo que foi dito está de acordo com a Tua Santa Palavra, que o Senhor não permita, Pai, que essas meias verdades possam entrar em nossa vida, em nosso meio, e se assim ocorrer, Pai, que sejamos firmes e zelosos na Tua Santa Palavra e com a Tua Igreja, Pai, para que a gente não permita que essas coisas tomem corpo e forma em nosso meio. Em nome de Cristo Jesus, que nós te agradecemos. Amém.